Glória a Deus. Aplauda Jesus nessa noite. Aplauda Jesus nesse momento. Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. É para ti, Jesus. Não é para homens, é para ti, Jesus. Pode aplaudir mais forte, porque é para Ele. Glória a Deus, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor por nós. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado pela banda. Que louvor abençoado. Tá legal o som aí? O pessoal vai controlando aí, né? Pode sentar, gente. Que privilégio voltar aqui essa noite. Se precisar ajustar alguma coisa do microfone aqui, você avisa, Brunão. Eu preciso anotar aqui na minha caderneta de sonhos realizados aqui, ó. Casamento, ok. Filhos, ok. Pregar com o foninho Sandy Júnior, ok. Estou realizando um sonho, gente. Eu que tenho acelerado, era tão ruim ficar com as mãos ali, microfone, passador. Então, quando eu vi o Tiago esses dias pregando com o foninho Sandy Júnior, e eu falei, Tiagão, ele me chamou para pregar, eu falei, eu tenho uma condição só, Tiago, disponibilidade do foninho, como é que é o nome técnico desse fone aqui? Auricular. Sem usar as mãos. O Tiagão é teu, não é meu mesmo microfone. Já falando do pastor Felipe, se é do pastor Felipe, é nosso. Galera, para mim é um privilégio estar com vocês aqui nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor. Oi, Vitor. 30 semanas, né? Em luta contra os São Paulinos. Me tiraram sarro de mim na chegada, que eu estava tão feliz. Para quem não sabe, né, a gente serviu no Fire por 5 meses e meio, eu e a minha esposa Janaína. Tivemos que sair por motivos particulares com a nossa bebê, que não estava mais tendo agenda para conseguir trazer ela aqui, não tinha com quem deixar ela. E fui muito mal recebido hoje pelos São Paulinos ali na entrada já, tirando sarro do meu time. Eu nem gosto de futebol, não sei por que vocês vieram com esses assuntos de futebol aí comigo. E antes de começar a palavra daquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, eu quero fazer um convite para você. Para você homem, para você mulher que está aqui nessa noite, eu e a minha esposa, nós lideramos um ministério novo aqui na igreja, chamado Clube da Leitura. Começou despretensiosamente, já estamos aí com vários livros lidos. E Deus colocou no coração da pastora Claudinha, do pastor Jefferson, para que nós fizéssemos a leitura deste livro, A Batalha de Todo Homem e a Batalha de Toda Mulher, que eu acabei de esquecer de trazer o de toda mulher, vencendo a tentação sexual, uma vitória por vez. Alguns membros aqui do Fire já estão nesse grupo, nós vamos começar a leitura oficialmente na segunda-feira, então dá tempo de você entrar. Se você tiver interesse, venha me procurar, não tenha preocupação em ser julgado. Eu vou chamar o Vitor para entrar nesse grupo, ele vai achar que eu tenho problema na área da tentação sexual. Olha, seria preocupante se você não tivesse nenhum tipo de problema nessa área. Nós temos problemas nessa área. A palavra diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Se a palavra diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, eu creio que também foi tentado nessa área. Só que a palavra também diz que, está aqui o da mulher, né? A palavra também diz que Jesus foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Então nós também podemos ser como Ele, amém? Então, se você quiser entrar nesse grupo das mulheres, procure a minha esposa. Se você quiser entrar no grupo dos homens, me procure, eu te explico como é que funciona, não tem custo nenhum, só você comprar o livro. E vamos para a palavra de Deus. O Tiago falou que eu tenho 40 minutos, então é 40 minutos de palavra, então o cronômetro começa agora, viu, Tiago? Você que vai assistir depois a mensagem aí. Essa mensagem Deus falou no meu coração quando eu estava fazendo aqui o plano de leitura da Bíblia. Quem está fazendo o plano de leitura da Bíblia aqui? Olha aí, Fighters, parabéns a vocês, viu? Umas 2, 3 semanas atrás, antes mesmo do Tiago me convidar para trazer essa mensagem, eu cheguei em 1 Coríntios 13. Você já ouviu talvez falar nessa parte tão importante de 1 Coríntios, capítulo 13. O que Paulo fala no 1 Coríntios capítulo 13? Amor. Mas eu não vou falar sobre amor hoje. Essa noite eu quero trazer uma mensagem que pela primeira vez na minha vida, como pregador, uma vida curta de pregador, em cima somente de um versículo, que quando eu li aquele versículo, é um versículo que eu já tinha lido, é um versículo que eu já tinha passado
na minha mente várias vezes, já tinha escutado várias vezes, mas naquele dia o Espírito Santo me pegou e me confrontou de tal maneira, e eu comecei a escrever algumas coisas, e aí a Jesuscidência de alguns dias depois o Tiago me chamava para pregar aqui, eu falei, Deus, é isso, é sobre isso que eu tenho que falar então. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, na NVI fala assim, ó, quando eu era menino, eu já ia falar de amor, já não é de amor. Verso 11, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Alexandre, solta aí o primeiro slide aí. Eu gosto de ler todo o versículo, é claro que fazendo o plano de leitura anual, você não consegue ler em várias versões, mas quando Deus pega no meu coração um versículo específico, eu gosto de ver em várias versões. Eu tenho essa Bíblia do Homem aqui, da NVI, que é a versão que a igreja mais usa. Eu tenho uma Bíblia gigantesca, que eu nem trouxe ela hoje, que é a Bíblia da Família, que é na nova tradução da linguagem de hoje, que é o texto que eu quero ler para vocês agora nessa nova versão. E eu comecei a ler alguns versículos também na NBV, Nova Bíblia Viva, no aplicativo aqui, se alguém conhece, também é uma linguagem bem legal. E olha só que legal o que fala na nova tradução da linguagem de hoje. Quando eu era criança, eu falava como criança, eu sentia como criança e eu pensava como criança. Agora que eu sou adulto, parei de agir como criança. Cutuca a pessoa do seu lado aí, só para ele acordar e falar, viu, vê se cresce. Agora olha para essa pessoa com uma cara de profeta, mas o profeta amoroso, Jeremias, não o profeta brabo. Olha para ele e fala assim, para de ser criança. Com o profeta amoroso, né, porque daí não fica tão brabo, né. E para você que gosta de anotar, eu não sei se tem aqui os anotadores de mensagem, eu peguei esse costume de anotar as mensagens para gravar melhor e para depois poder estudar. O título da mensagem de hoje é Fora do Alcance das Crianças. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Deus colocou no meu coração uma palavra de confronto. Eu creio que a Bíblia, ele é um livro tão completo que se você quiser procurar aqui nessa palavra somente conforto, você acha somente conforto. O melhor lugar para você se confortar, quando você está triste, quando você precisa de uma motivação, quando você precisa se sentir amado, é aqui na palavra de Deus. Só que ela é tão completa que ela também traz muitos confrontos para as nossas vidas. E nós servimos um Deus completo, um Deus que nos conforta quando precisamos de conforto, e um Deus que nos confronta quando precisamos de confronto. E como eu não vou estar aqui todo sábado, hoje eu vim confrontar vocês. É mais fácil, né, para quem não está sempre aqui, né, trazer uma palavra de confronto, né? Mas brincadeiras à parte, essa palavra ela confrontou o meu coração. Se você ler só na NVI, quando Paulo fala ali que quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, e agora que me tornei homem, eu ajo como homem, não ajo mais como menino, você pode pensar que não, essa palavra, Paulo estava se dirigindo aos homens, não serve para mim. Talvez você, mulher que esteja aqui pensando, não, essa palavra não serve para mim. Só que quando a gente lê essa outra versão da nova tradução da linguagem de hoje, que fala sobre criança, Paulo não está dirigindo especificamente para os homens daquela igreja de Corinto, que não tem nada a ver com o Corinthians, tá? Só para você entender. Você precisa entender o contexto da história. A história de Paulo começa lá em Atos. Lá em Atos, Saulo, que era um perseguidor de cristãos, ele tem um encontro com Jesus. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas Saulo tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco. E nessa estrada ele escuta a voz audível de Deus. Quem estava aqui na conferência de dons e viu a ministração do Tiagão aqui, foi bênção demais, né? Ele fala sobre essa possibilidade de nós escutarmos às vezes a voz audível de Deus. Eu nunca escutei, mas Saulo escutou. Jesus falou, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, Saulo, que era um perseguidor de cristãos, se torna um propagador de Cristo, um propagador do Evangelho. E a história de Saulo, que agora é Paulo, ele começa a fazer muitas viagens missionárias, e o livro de Atos conta ali, a partir da conversão de Saulo em Paulo,
conta essas viagens missionárias que Paulo fazia. Então ele viajou ali, para quem gosta de história, ele viajou ali para aquela região da Grécia, para aquela região da Turquia, para aquela região ali, um pouco do Oriente Médio, para a Itália, e lá onde Paulo chegava, ele plantava uma igreja, e foi assim na cidade de Corinto. Só que naquela época, ele ia lá, plantava uma igreja, pregava o evangelho, geralmente em algum lugar público, as pessoas se convertiam, eles começavam a se reunir em algum lugar, e ali Paulo ficava por algum tempo, não ficava muito tempo ali, 3 meses, 4 meses, levantava líderes e ia para outro lugar. Precisava plantar igrejas em outros lugares. E naquela época a comunicação era tudo por cartas, por isso que existe a carta de Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, porque Paulo ia escrevendo cartas para essas igrejas que ele tinha plantado. Só que na igreja de Corinto, Paulo fica um tempo fora e ele volta. Quando ele volta, ele chega e vê uma igreja totalmente bagunçada. Paulo chega lá e ele tem a expectativa de ver aquelas pessoas, aquela igreja madura. Ele pensa assim, poxa, eu plantei essa igreja, deixei tudo preparadinho, agora eu quero chegar lá com o meu coração esperando que eles estejam voando em Deus. E essa é a expectativa que nós líderes temos. Quando nós estamos aqui servindo vocês, a gente tem expectativa talvez de ficar, que nem eu e a minha esposa ficamos alguns meses fora aqui, voltar e ver, nossa, como eles já cresceram em 2 meses, como eles se desenvolveram, como eles estão mais maduros. E nós temos visto isso na vida de vocês. Nós temos visto isso quando vocês, nas postagens, nos cultos de domingo, nas conferências que têm acontecido aqui. Só que lá na igreja de Corinto foi o contrário. Paulo chegou lá e viu uma igreja bagunçada, era filho tendo relação sexual com a madrasta, com a esposa do pai, era o povo que ia na igreja para tomar ceia só para encher a cara de vinho, era o povo que estava indo lá para tomar ceia só preocupado em comer, virou uma bagunça. Atitudes infantis e picuinhas e birras e briguinhas e disputas de quem era o maior. Um grupinho lá falou que o maior era Apolo, os outros falavam não, o maior era Paulo. E começou disputas internas e Paulo chegou lá e falou, ei, acordem. Vocês precisam parar de agir como criança. Ele começa a discorrer no capítulo 13 sobre o amor. E se você já foi em algum casamento na sua vida, você já escutou 1 Coríntios 13. E aí no verso 11, ele traz um exemplo dele mesmo, falando para essa igreja. Ele não estava falando especificamente para homens, ele estava falando para pessoas adultas, que deveriam estar agindo como adultos. E ele fala, quando eu era criança, eu agia como criança. Mas vocês estão se preocupando com muitas picuinhas, com muitas mesquinharias, com coisas pequenas, e vocês estão deixando de desfrutar a plenitude de Deus para vocês. Só que Deus falou no meu coração que muitas vezes é assim com a gente nos dias de hoje. Muitas vezes nós deixamos de desfrutar a plenitude de Deus, daquilo que Deus tem para nós em sua plenitude, porque nós estamos agindo como crianças. E a maturidade, é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a maturidade, não tem a ver com idade. Eu mesmo servi no Nova Teens por 5 anos e tive contatos com adolescentes de 12, 13, 14 anos, que eram muito mais maduros que eu em certo ponto. Como também, eu e minha esposa lideramos um GA, de adultos, de casados, porque adultos aqui todos são adultos. E lá nós temos contato com pessoas de 40, de 45, de 50 anos, que são os crianções. Não tem a ver com a idade. Muitas vezes a sociedade dá a entender que quando você chega num nível X de idade, é aí que chegou a maturidade. Mas não tem nada a ver com isso. A maturidade, ela vem com o desenvolvimento de muitas características que Deus tem para a sua vida. E nessa noite eu quero trazer para vocês 5 marcas da imaturidade. Eu estava falando com o Dávila ali antes de começar a mensagem. Toda mensagem que eu gosto de pregar, eu gosto de falar das coisas positivas, e no meu coração eu falava, Deus, mas eu quero falar sobre as 5 marcas da maturidade, do maduro. E Deus falava ao meu coração, não, você vai falar sobre as 5 marcas da imaturidade. Eu não vim aqui trazer ao seu coração uma acusação chamando você de imaturo.
Mas pode ser que você tenha alguma dessas 5 marcas, pode ser que você tenha mais do que uma, e pode ser que você tenha até as 5 marcas da imaturidade. Mas a boa notícia é que Jesus veio para nos trazer vida, vida plena e maturidade, amém? Então que você possa nessa noite absorver essa mensagem com amor no coração de quem ama vocês. A primeira marca da maturidade, da imaturidade, é que o imaturo, ele não aceita repreensão. O imaturo não gosta que chamem a sua atenção de qualquer maneira, e olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 27, 5 e 6. Uma repreensão franca vale mais que o amor escondido, melhor é o castigo de quem nos ama do que os beijos dados por um falso amigo. E eu quero deixar uma pergunta para você: como você reage quando você é repreendido? Como você reage quando o teu líder de GA te manda aquele WhatsApp, viu? Vem um pouquinho mais cedo hoje para nós trocar uma ideia. E ele vem e te fala talvez uma repreensão em amor, porque ele ama você. Qual é a sua reação? Você fica brabinho, fica birrento, tapa os ouvidos, igual aquela menina ali? Nós temos uma bebê de 1 ano e 10 meses, que ela é muito engraçada, gente. Ela é extremamente bagunceira. Nós somos lá em casa em 5, 3 filhos e eu e minha esposa. Um de 14 anos, um de 10 e uma de 2 anos e 1 ano e pouco, que é quem domina a casa. E os nossos 2 filhos sempre foram tranquilos, E aí eu acreditei numa mentira, que falaram que menina é mais tranquila. Mentiram para mim. E ela, gente, sobe em tudo que é lugar e manda e desmanda. E o pai, gente, quando você é pai de menino, você é um pouco mais duro. Pai de menina a gente vai deixando, E vai demorando para disciplinar. Nossa, a primeira vez que eu tive que dar as varadinhas no bumbum dela, doeu bem mais do que quando eu dei nos meus filhos. Eu amo eles também, é diferente. Só que tem momentos que não dá. Tem momentos que eu chego e falo: Ana, sai de cima da mesa e solta esse vaso. Ela solta o vaso e quebra o vaso, Obedeceu, E aí eu pego ela com um pouco mais ali de rispidez e disciplino ela. A primeira coisa que ela fala, sabe o que ela faz? Ela não fala assim: papai, você está certo, papai, me desculpa, eu estou errado. Não, ela sai correndo e ela vai para a mamãe: mamãe, mamãe. Aí a minha esposa dá uma outra dura nela, ela corre para o irmão do meio: Dudu, Dudu. Aí tem horas que o Dudu dá uma puxada de orelha nela, ela vai para o irmão mais velho, ela corre para tudo que é lado, porque ela não aceita a repreensão. Ela quer só o quê? Conforto. Ela quer só alguém que abraça e fale: não tem problema, vem aqui, pode continuar fazendo essas criancices, pode subir na mesa, pode quebrar tudo, aqui a casa é sua. E muitas vezes nós agimos assim também. Muitas vezes nós gostamos de receber só os abraços. Isso é bom, gente, que você possa ser um incentivador das pessoas, mas você precisa também aprender a receber a repreensão, porque essa é uma marca da maturidade. E se você hoje é um daqueles que não aceita a repreensão: não estou errado, nunca erro, comigo não, parabéns, você tem um primeiro passo, uma primeira característica de um imaturo, mas hoje é dia de você mudar. Eu preciso contar algo que aconteceu comigo. Gente, foi incrível isso que aconteceu comigo. Com uma pessoa aqui do Fire, que eu não vou falar quem é. Será que ele está aqui? Fazer um mistério, fazer de conta que eu não sei se ele está ou não está. Não vou falar quem é. Aconteceu uma situação comigo que foi... O primeiro tópico dessa mensagem surgiu através dessa situação. Eu assisti um filme muito tempo atrás, O Lobo de Wall Street, um filme do Leonardo DiCaprio, um filme que ganhou vários prêmios. Se você não assistiu, não assista, viu? Não é meio pesado assim, o linguajar, algumas cenas e tudo mais. E algum tempo atrás eu não lembro se eu recebi, eu nem lembro quando foi isso, um recorte, um Reels do Instagram, que era uma conversa do personagem do Leonardo DiCaprio com um outro personagem, e eles estavam falando sobre um tema imoral, eles estavam falando sobre masturbação. É um Reels de 10 segundos. E quando eu vi pela primeira vez, eu achei engraçado. E eu fiz o quê? Curti. Simplesmente isso. Eu não lembro quando foi isso. O tempo passou, e eu recebi essa seguinte mensagem de um membro do Fire, não vou falar quem é. Vou ler para vocês na íntegra. E aí, Vitor, como você está? Cara, tem uma situação aqui
que ficou no meu coração e eu preciso compartilhar contigo. Ele mandou um print, onde aparecia Vitor Camargo curtiu. Não abre perto das crianças. KKKKK. Falei, ai. Um liderado meu, esse liderado, hein? Me compartilhou isso comigo. Eu não sei como um rios desses apareceu para ele, né? Então, se o liderado está aqui, eu não sei quem é você, não estou bravo com você, mas o líder já foi dando a trela. Sei que essa é uma área de luta sua. Você compartilhou isso ano passado no Homens Up. Quem estava aqui ano passado no Homens Up, quando eu contei o meu testemunho sobre a minha vitória na área da imoralidade sexual? E talvez essa curtida tenha acontecido há bastante tempo já. Você é um líder excelente, eu admiro demais você pela tua garra e pela tua palavra, pelo homem de família que você é, e por tudo que Deus está fazendo através de você. Você é inspiração para a gente que ainda está cavando poços para receber a água. Rapaz, uma pregação aqui, né? Eu preguei sobre cavar poços, né? Aqui em fevereiro. E por isso eu quero te encorajar a crescer ainda mais no relacionamento com o Pai e não deixar que esses tipos de deslizes sejam usados por Satanás para comprometer o teu testemunho e o teu ministério. Uau! Te amo, meu irmão. Você é bênção na minha vida, na vida desses jovens que carecem de líderes firmes, centrados e cheios da palavra do Espírito como você é. Estou em oração por você e por esse ministério lindo que Deus te confiou nesse ano. E declaro na sua vida que o diabo não tem autoridade sobre teus pensamentos, desejos e prazeres. Cristo é o dono. Esse líder merece uma salva de palmas. Glória a Deus pela vida desse homem. Esse é um homem que me edificou. Ali nesse momento, ele era um maduro e eu era a criança que precisava de repreensão. Só que sabe o que apareceu na minha mente em poucos segundos, quando eu comecei a ler? Mas foi sério, gente, foi uns 2 segundos. Quem ele acha que é para me dar dura? Eu sou o líder. Mas em 2 segundos o Espírito Santo falou, ei, acorda. Você não vai aceitar a minha repreensão? Sou eu que estou falando através de um membro do Fire. E eu estou usando alguém que, na teoria, né, ninguém é melhor ou maior que alguém, mas eu, por ser um líder, estaria acima para justamente quebrar o teu orgulho, para justamente tratar a tua humildade. E eu quero perguntar para você, como você reage quando alguém que é inferior em cargos do que você te repreende? Você bate no peito e fala, comigo não, aqui sou eu que mando, talvez na tua empresa, talvez na empresa que você trabalhe, talvez você é o dono da tua empresa, talvez você é um empresário, ou não sei, talvez na tua família, talvez o teu irmão mais novo, às vezes em amor, tua irmã mais nova, em amor, te dá uma repreensão de Deus, e você por ser mais velho, por se achar mais importante, por ter um cargo aqui no Fire, não recebe repreensão. Eu sou líder de GA, um liderado meu vai me repreender? Imaturidade. Eu louvei a Deus pela vida desse líder, mandei uma mensagem para ele, e aí Deus me deu um versículo que ele é muito conhecido, que está lá em Provérbios 27:17, na NBV, que é a Nova Bíblia Viva, diz assim, ó, como 2 lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim 2 amigos que discutem seus problemas com sinceridade, acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Você está disposto a conversar com seus amigos sobre os seus problemas com sinceridade e ouvir uma repreensão do seu amigo que vai falar, cara, não está legal isso que você está fazendo, amiga, isso que você está postando, olha, apaga que dá tempo ainda. Ou você vai rodar a baiana e falar, o quê que você quer falar isso comigo? Quem manda na minha vida sou eu. Aprende a aceitar a repreensão. O primeiro passo para você se tornar alguém maduro é aceitar a repreensão. Mas a segunda marca da imaturidade é que a criança, o bebê espiritual, a minha filha, tem a mentalidade, me dá agora, eu quero agora. Me dá e tem que ser agora, tem que ser no meu tempo. Essa é a segunda marca da imaturidade. E olha o que fala a palavra de Deus, lá em Êxodo 23, 29 e 30, também nessa versão NBV. Deus está falando
para o povo que ia sair do Egito, algumas condições que eles iam receber para poder sair do Egito. E Deus fala assim para eles: não expulsarei esses povos todos em um só ano. Os povos da terra prometida, Canaã, que eles iam chegar lá, e aí ia ter gigantes, ia ter os moradores daquele local. Deus fala: não vou expulsar esses povos todos em um só ano, porque se eu fizer isso, a terra se transformará num deserto, os animais selvagens se multiplicarão contra vocês. Eu expulsarei aqueles povos aos poucos, até que vocês se tornem numerosos o suficiente para tomar posse efetiva da terra que já dei a vocês por herança. Ei, Deus está falando para você nessa noite, talvez você não recebeu ainda aquilo que você precisa receber, porque Deus sabe que não é o momento de você receber. Eu não sei se é um relacionamento, você já está com o joelho vermelho de tanto orar por um esposo, por uma esposa e não chegou, mas talvez Deus sabe que não é o momento. Não foi combinado esse, hein? Fala, Jesus! E você tem a mentalidade: me dá agora, Deus, me dá agora. Eu estou indo no Fire todo sábado, estou até servindo, eu estou fazendo tudo, Deus, mas o Senhor não me dá agora. E Deus sabe o tempo dele. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está lá no futuro, Deus já sabe quem vai ser teu esposo, Deus já sabe quem vai ser a tua esposa. Eu e a minha esposa, nós oramos todos os dias pelo marido da Ana, que é a nossa filha de 1 ano e 8 meses, pela esposa do Eduardo, nosso filho de 10 anos, e pela esposa do Gustavo, nosso filho de 14 para 15 anos, todos os dias, porque Deus está lá no futuro, Ele sabe quem vai ser, e Ele sabe quem vai ser o seu esposo, Ele sabe quem vai ser a sua esposa. Continue orando, não pare de orar, mas se não chegou essa bênção, ou qualquer outra bênção, é porque Deus sabe que não é o momento ainda, e a marca da maturidade é aceitar o tempo de Deus. Se quisermos viver a vontade de Deus, nós precisamos sair desse pensamento infantil, criança que apenas quer receber. Nós devemos entender, por exemplo, que quando Deus nos tira algo ou não nos dá algo naquela hora, Deus não está sendo mau. Ele está nos levando à maturidade, a não olhar apenas para nós mesmos. Deixa eu falar uma coisa para você. Há bênçãos de Deus que não nos serão dadas pelas lágrimas da sua oração, mas pelo seu crescimento. Tem algumas bênçãos que Deus vai liberar na sua vida quando Ele vê que você já está maduro o suficiente para saber cuidar e desfrutar dessa bênção e não destruir com ela. Muitos desejam a bênção, porém não se preparam para cuidar dela. Muitos desejam um relacionamento, muitos desejam um namoro, mas não decide sair de uma vida de imoralidade sexual. Não, quando eu começar a namorar, eu vou parar. Muitos decidem prosperar no trabalho, mas não decidem parar de mentir. Não, quando eu conseguir um trabalho melhor, aí eu vou começar a ser mais íntegro, eu vou começar... Ei, Deus está dizendo para você nessa noite, Ele está esperando primeiro você crescer, primeiro você atingir a maturidade, para depois Ele te dar essa bênção para você desfrutar. Deus é tão bondoso que Ele não vai nos abençoar nunca com algo que pode nos destruir. Que você possa buscar essa segunda marca da maturidade. Ter a mentalidade que Deus, eu sei que o teu tempo é o melhor tempo para a minha vida, amém? Outra marca, a terceira marca da imaturidade, do imaturo, da criança, é que a criança é desequilibrada. O imaturo é desequilibrado. Ali tem uma criança gritando e desequilibrado também emocionalmente, mas eu estou falando aqui especificamente sobre equilíbrio. Olha o que diz ali Provérbios, capítulo 3, 21 e 23 na NVI. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a vocês, serão um enfeite para o seu pescoço, então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, trabalho é uma bênção? Sim ou não? Contudo, trabalhar de forma exagerada se transforma em um ativismo que nos leva para longe da presença de Deus, desequilíbrio. Descansar é uma bênção? Com certeza, além de ser uma bênção, é importante. Entretanto, descansar de forma desequilibrada é um pecado chamado preguiça.
Quais são as práticas boas que você tem feito de forma desequilibrada na sua vida? Que você não consegue ter um equilíbrio. Talvez você tenha trabalhado demais e trabalhar uma bênção, mas você não tem conseguido equilibrar isso com uma vida com Deus. Talvez você tenha curtido demais, e eu digo assim, com o maior amor no meu coração, aproveite e curtir no bom sentido. Aproveite para curtir mesmo, sair aqui depois com a galera, até que você case, que depois não tem mais isso. E minha esposa está aqui, eu estou falando isso em amor, por quê? Porque é um novo momento da sua vida. Só que talvez você tenha vindo aqui só para curtir. Você desequilibrou, você vem no Fire, é só para o rolê, é só para as atividades, e você não tem buscado realmente a essência daqui. É o desequilíbrio, essa é a marca da criança. Não tem um equilíbrio. Se eu chego para minha bebê de 2 anos e ela gosta de assistir, como é que é o desenho lá? Minha Vida é uma Viagem, vontade de matar esses criadores desse desenho aí. É o dia inteiro lá em casa, eu decorei todas as músicas, estou brincando, é uma benção, é bíblico, é tudo legal. Só que assim, gente, se eu deixar, ela passa amanhã assistindo. E aí você deve pensar assim, nossa, que bom. Não é bom, porque isso vai gerar um vício nela e um desequilíbrio que tem que chegar um momento que eu falo, filhinha, acabou. Não, eu quero mais, é sempre mais uma. Eu falo, então tá bom, filha, agora é a última. E aí, quando é a última, é um berreiro, porque é um desequilíbrio. Você quer somente aquilo, e você não consegue equilibrar nas suas vidas coisas boas que talvez você tenha focado demais. Fazer esporte é bom? É muito bom, só que talvez a tua vida é só isso. A tua vida é ler livros é bom? É muito bom, mas talvez você não gosta de sair com a galera do Fire para ter uma comunhão, porque você prefere a companhia de um livro. Desequilíbrio. Essa é a marca de uma criança. O que você tem feito? Práticas boas que você tem feito de forma desequilibrada. 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de amor, de poder e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7, equilíbrio é uma marca do crente, do cristão maduro. Outra marca da criança, outra marca do imaturo, é que o imaturo ele anseia ser reconhecido. Ele anseia por reconhecimento. Essa passagem ela falou tanto ao meu coração que eu já preguei uma outra mensagem só sobre ela, e eu quero falar rapidamente sobre esse tópico. Está lá em Marcos capítulo 9, versos 33 a 35, também na nova tradução da linguagem de hoje. Diz o seguinte: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que vocês estavam discutindo no caminho? E aí a resposta deles, mas eles ficaram calados, ficaram em silêncio, porque no caminho até chegar em Cafarnaum, sabe o que eles estavam discutindo? Eles tinham discutido sobre qual dos discípulos era o mais importante. Eu fico imaginando essa conversa. Gente, os caras caminhavam com Jesus, eles viam Jesus curando cegos, curando aleijados, multiplicando os pães, e no caminho eles estavam discutindo qual deles era o maior. Eu fico imaginando Pedro, não, eu acho que eu sou o maior. João, não, gente, eu sou o amigo mais íntimo de Jesus, eu sou o mais importante do ministério. É a mesma coisa você chegar aqui no Fire e tá o Tiago Selvo, tá o William, tá o Valmor, uma discussão deles, viu? Quem que é o mais importante aqui no Fire? O Tiago, não, gente, eu sou líder, eu sou o mais importante. O Valmor fala, não, mas eu sou da intercessão. E o Valmor fala, não, mas eu sou o mais bonito. E uma discussão sobre quem é o mais... Não parece ser uma coisa idiota? Ei, vocês perderam, vocês estão malucos? E foi o que aconteceu com os discípulos. Você acha que isso não pode acontecer com a gente? E aí eles ficaram conversando sobre qual deles era o mais importante. Jesus senta, Jesus tinha uma paciência, gente. Por isso que ele era Jesus, né? Jesus chamou, sentou eles, vamos sentar? Senta, vamos conversar. E Jesus fala, se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Gente, sabe as vezes que eu mais fui ministrado aqui no Fire? Não foi em nenhuma pregação do Tiago, que é uma bênção na minha vida. Não foi em nenhuma ministração do Dávila, que é uma bênção na minha vida. Não foi em nenhum louvor. As vezes que eu fui mais ministrado aqui no Fire, foi quando tinha o ministério de estacionamento que eu cuidava. E eu vi aqueles meninos lá fora, gente. Por 1h30, enquanto você estava aqui assistindo uma pregação, quando você estava aqui curtindo a programação, eles andando aqui,
Um descia, o outro subia, ali. E aí eu ficava aqui dentro, hora e outra eu ia lá fora, aquilo no meu coração falava, Jesus, esses não estão preocupados com reconhecimento. Esses caras não estão preocupados com aplausos, porque ninguém sai do culto e fala, cara, que top que foi o estacionamento hoje, hein? Nossa, cara, foi muito massa, o meu carro aqui tá, eu vi que você deu até uma limpada aqui. Não, o povo nem sabe quem que estava, se teve bêbado ali em volta, se estava frio, se estava calor. Simplesmente ele entrega o coletinho no final, não recebe nem um muito obrigado. Por quê? Porque é um coração de alguém que não anseia por reconhecimento. Aquelas meninas que ficam com os filhos, eu não sei se ainda tem esse ministério, tem, né? As meninas que ficam com os nossos filhos, gente. Junta o Vicente, o Bernardo, a Ana, o Ian e o Theo. Gente do céu, é muito amor por Jesus que vocês têm. Eles são uma bênção, glória a Deus que eles são ativos, mas é 1h30 aquelas meninas lá quebrando tudo, aquela criançada, sem disposição por um reconhecimento. Nunca em nenhum momento, ei, vamos chamar aqui os galera do estacionamento, as meninas que ficam com as crianças, uma salva de palmas. Não há no coração isso. E Deus ministrou muito ao meu coração, Vitor, esse é o coração que você precisa ter. Esse é o coração que Jesus deseja ter. Sabe uma frase que marcou o meu coração e que eu escutei do pastor Jefferson, que eu sei que não é dele essa frase, mas me marcou porque foi ele que me falou a primeira vez. Quando eu estava no Teens, um dia eu fui me aconselhar com ele, porque em certo momento do meu ministério eu estava preocupado da maneira que o ministério estava indo, e eu fui conversar com o pastor Jefferson, e ele me disse uma frase que marcou meu coração, que é a seguinte: Vitor, se o diabo não conseguir te derrubar com críticas, ele vai tentar te derrubar com elogios. Isso é muito forte, gente. O nosso ego, ele gosta de ser elogiado e não tem problema nenhum, gente, em ser elogiado. Não tem problema em você dar os parabéns para alguém que fez algo bem feito. O problema é quando isso se torna uma necessidade do seu coração. Você anseia por reconhecimento. As pessoas têm que me reconhecer. As pessoas têm que falar, uau, que palavra, Vitor. Porque se ninguém falar, é porque não foi boa. E se ninguém não postar e não me marcar a minha pregação, é porque não serviu de nada. E se ninguém falar que o GA hoje foi top, é porque não serviu. Ei, deixa disso, isso é marca de uma criança. Deixe de administrar no seu coração uma ansiedade por reconhecimento. Os elogios que você merece, na maioria das vezes, virão somente de Deus. Na maioria das vezes, os homens não vão te dar os elogios que você merece receber. E tudo bem por isso, olha o que Jesus falou. Aquele que quer ser o primeiro, fique em último. E sirva a todos. Não espere nem deseje intensamente a aprovação dos homens. Deus não quer saber quantos seguidores você tem no Instagram. Não baseie a sua vida olhando isso. Ah, mas tal pessoa já tem tantos mil. E olha aqui o meu, coitado, nem minha mãe me segue. Não baseie o teu sucesso na métrica do mundo, gente. O mundo olha lá fora. Quando vai trazer qualquer artista, qualquer pessoa, influenciador, coloca lá já, sei lá, vou falar qualquer um que vem na minha cabeça agora, o Whindersson Nunes, 19 milhões de seguidores em todas as plataformas. Legal, e você tem se preocupado com isso? Você olha talvez para a sua rede social ali e, nossa, eu tenho só isso, eu queria tanto impactar o mundo. Ei, impacte o mundo com a sua vida primeiro. Se Deus te der um dia uma rede social que possa impactar milhões de pessoas, amém, glória a Deus por isso. Se não der, Deus quer saber mais e está preocupado mais quantos discípulos você fez. E não quantos seguidores você tem nas suas redes sociais. Essa é a marca do maduro, ele não anseia por reconhecimento, ele só quer servir, ele só quer fazer discípulos, ele só quer caminhar com Deus e crescer. E se ele for reconhecido pelos homens, amém. Se ele não for, ele sabe que Deus está dando o reconhecimento devido a ele, amém? E a última marca do imaturo, para nós ir para a nossa parte final aqui da nossa mensagem, é que o imaturo, a criança, ela foge das responsabilidades. Ana, vamos guardar as pecinhas, Ana, lá em casa? Ah, é uma correria, sobra para mim, sobra para o Gustavo, para o Eduardo, para a Jana, porque é mais prático para nós, juntar ali rapidão, e ela mete aquele migué, deita no chão, papai, e o papai faz a coisa seguinte, tá bom, papai guarda.
Mas nem sempre. Ana, agora é você. Ei, vamos agora guardar. Brincou bastante, agora vamos guardar. E a criança, ela foge da responsabilidade. A criança não gosta de responsabilidade. E nós temos um exemplo prático na Bíblia do profeta fujão, Jonas. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Deus tinha dado uma ordem clara para Jonas: você precisa ir para um local onde você vai levar uma mensagem de repreensão para aquele povo. Jonas, não, eu estou fora, responsabilidade. Eu queria levar uma palavra igual o David Leonardo, Jesus. Tudo bom? Eu queria levar uma palavra de amor, eu queria levar uma palavra, sabe, aquela palavra que todo mundo compartilha, que rola em tudo que é grupo, e Jesus é lindo, e Ele é lindo, não estou criticando o David Leonardo, David, fica tranquilo, não estou falando mal de você. Mas eu falar uma palavra de confronto, Deus, não, eu estou fora, tchau. Ei, qual é a responsabilidade que Deus deu a você, que você está, igual Jonas, partiu, não. Talvez alguém já te chamou para ser líder de GA, talvez alguém já te chamou para você ser um auxiliar, porque viu em você um potencial. Jesus, hoje não foi combinado, hein? E você está se esquivando, não, esse ano eu não tenho tempo, sabe? Esse ano eu estou focando nos estudos, esse ano eu estou focando no namoro, esse ano eu estou focando em paz e amor, esse ano eu não posso assumir, ai que pena, eu não posso assumir responsabilidade, que pena mesmo, é a marca de uma criança. A criança não pode e ela não quer assumir responsabilidade, porque ela prefere fugir. O que Deus tem colocado nas suas mãos, e por talvez ter medo de assumir uma responsabilidade, você tem, fugido. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso de 1 a 3, fala sobre o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu amo essa passagem. E eu amo tanto a Deus, que o homem segundo o coração de Deus é o homem que adulterou, é o homem que ficou com a mulher do outro cara, é o homem que matou para encobrir o seu pecado, é o homem que fez um monte de coisa, mas ele era o homem segundo o coração de Deus, porque ele não teve vergonha de rasgar suas vestes quando ele foi confrontado pelo profeta. Mas no começo desse pecado, olha o que aconteceu. A Bíblia diz que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, o que Davi fez? Davi mandou Joabe e mandou o seu exército. Galera, boa guerra para vocês, viu? Mas naquela época, não era igual hoje, naquela época o rei tinha que ir para a guerra. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Essa foi a ruína do rei Davi. Ele decidiu fugir de uma responsabilidade que ele tinha que estar lá na guerra, correndo risco de morte. Muitos reis morriam na guerra. Mas não, eu vou ficar em Jerusalém, eu vou ficar de boa. Esse ano, gente, eu vou ficar de boa, sabe? Quem já disse isso talvez para o seu líder? Não, por que você não está vindo no GA? Não, é que assim, esse ano eu estou mais de boa. Eu estou mais tranquilo, eu vou às vezes eu não vou, sabe? Hoje eu tinha outra coisa para fazer, mas eu estou bem, tá? Eu estou lendo a Bíblia, eu leio lá uma vez por semana, um salmo, eu estou bem com Deus. E você está fugindo de uma responsabilidade que Deus deu para você, de você crescer com Ele. Só que isso teve consequências trágicas na vida do rei Davi. Por fugir tudo começou com a fuga de uma responsabilidade. Isso gerou nele ociosidade, ficar sem fazer nada, tinha me fugir da palavra. Gerou no rei Davi a ociosidade. A ociosidade gerou a tentação. Estava lá no terraço do palácio, olhou uma linda mulher, se a Bíblia falou que ela era linda, devia ser muito bonita, se banhando, naquela época não era no chuveiro igual hoje, fechado, se banhava talvez em lugares abertos ali no fundo da casa. Ele viu aquela mulher, essa tentação gerou um desejo, esse desejo gerou um pecado, onde ele manda chamar Batseba, tem relação sexual com ela, engravida ela, faz uma trama para tentar resolver o seu pecado, não consegue, mata o marido dela, toma ela como esposa. Tudo começou como? Com a fuga da responsabilidade. Para de fugir da sua responsabilidade, Fire. Você não é mais criança, você é um adulto espiritual. Deus tem muitas responsabilidades para aqueles que Ele quer usar. Quem quer ser usado por Deus aqui? Mas quem quer ser usado por Deus mesmo? Então eu quero te dizer, quem quer ser usado por Deus vai receber responsabilidade. Você está disposto
a isso, eu estou disposto, Deus. Eu quero receber responsabilidade, quero ser cobrado por isso, porque é a marca de uma pessoa madura. E eu quero encerrar minha mensagem, antes do louvor subir. Pode esperar um pouquinho para subir, louvor? Depois das 5 marcas da imaturidade, eu quero finalizar com esse versículo, que também Paulo escreve para os Gálatas, para a igreja da Galácia. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. É o que está escrito ali. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Faires, eu preciso dizer para vocês, nossa herança, que é uma vida de plenitude em Deus, ela está ansiosamente aguardando o nosso crescimento. Você está disposto a crescer? Eu preciso te dar outra notícia: crescer dói, expandir dói, mas isso faz parte do processo de maturidade que Deus tem para a sua vida. O maior desejo do Pai, o maior desejo de Deus para os seus filhos é o amadurecimento. Deus quer que cada um de vocês cresçam como pessoa, se desenvolvam e amadureçam. Louvor, pode subir aqui, faz favor? Eu quero finalizar essa mensagem com uma demonstração prática aqui da maturidade, mas vocês podem vir subindo aqui. Não percam a atenção aqui. Calma que não é o festival da fruta, da banana, do mufatão, mas eu quero exemplificar para vocês entenderem melhor sobre maturidade. Enquanto o louvor sobe aqui. Minha assistente de palco. Você sabe o que significa a etimologia, o significado da palavra maduro? Não é o presidente lá da Venezuela, tá? Maduro, no dicionário, quer dizer que é o estágio perfeito do fruto. É quando o fruto, ele está pronto para ser consumido. Quando você pode falar que uma fruta está madura, é que ali ela está pronta para ser consumida. Eu trouxe 3, quem gosta de banana aqui? É minha fruta favorita, ainda mais com leite condensado e leite ninho. Faz muito bem, viu? Eu trouxe 3 bananas aqui, uma verde. A banana verde, gente, ela ainda não está pronta. A banana verde, ela está num estágio que ela precisa ficar um pouquinho mais ali esperando, ela não está pronta ainda, não é hora de consumir ela, mas eu posso comer ela, posso, mas o gosto não vai estar tão legal, porque ela ainda não passou pelo processo completo de receber todos os nutrientes que ela precisa receber, para poder desovar isso e alimentar a pessoa com sabor, com os nutrientes necessários. Então essa aqui ainda não está pronta, ela ainda está verde. Pode ser que haja nessa noite aqui alguns fighters nesse estágio, você ainda está verde, mas não tem problema, você vai caminhar a partir de hoje rumo a uma maturidade. Essa banana aqui, gente, essa aqui ficou tempo demais, só recebeu demais, ela recebeu muitos nutrientes, só que ela não foi usada para o propósito que ela tinha que ter sido usada. O propósito dessa banana é que ela fosse aberta, consumida, alimentasse alguém, só que ela ficou tempo demais só recebendo, apodreceu. Muita religiosidade, sabe? Você está recebendo, mas você não tem desovado isso em outras pessoas, aquilo que Deus quer que você seja sal e luz aí na terra, e apodreceu, recebeu demais e não foi usada. Mas essa banana aqui, gente, está até aberta aqui, depois eu vou comer ela. Essa banana chegou no estágio perfeito, gente. Ela não está verde, essa banana não está podre, ela não ficou muito tempo recebendo nutrientes, e ela não ficou pouco tempo recebendo nutrientes, só que assim, agora ela precisa ser usada para o fim dela, ela precisa servir para alimentar alguém, e ela vai me alimentar aqui no final do culto, não vou comer ela agora aqui. E esse é o estágio perfeito do fruto, essa banana é o estágio perfeito do fruto. Sabe o que eu tenho a dizer para você, Fire? Que eu vejo na vida de vocês, Deus levantando aqui uma geração de homens, de mulheres maduros, que vão se encher, que vão receber, que não vão ficar pouco tempo recebendo, elas vão receber pelo tempo perfeito. E vocês vão começar a alimentar outras pessoas. E através da vida de vocês, eu vejo aqui liderança, cuidado, correções, discipulado, provisão, cura, libertação e ensino. Isso eu vejo na vida de vocês. Só que você tem que estar disposto a ficar no tempo certo
e no tempo correto você assumir as responsabilidades que Deus tem para você. Amém? Levante-se, fique de pé nesse momento, não saia desse espírito de adoração, que você continue adorando a Deus. Vamos adorar a Deus com uma canção agora, e depois eu quero orar por você.